O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Você já ouviu falar sobre Mounjaro, Ozempic? Eu tenho certeza que sim, né? Será que esses meios de emagrecimento realmente funcionam? Será que dá efeito rebote? Será que é bom para a saúde? Eu sei, hoje vai pegar fogo o nosso programa. E quem vai falar sobre isso aqui com a gente é ela, doutora Luana Andrade. Bem-vinda novamente, doutora. Obrigada, Nicole, mais uma vez de estar aqui. Foi ótimo o outro programa e eu estou muito ansiosa para responder todas as perguntas. Ah, que legal. E se você não assistiu o programa anterior, que ela falou sobre doenças metabólicas, doenças cardiovasculares, assistam, porque é muito importante. Assistam lá. Mas, doutora, é a pergunta que não quer calar, né? Hoje só se fala nisso. Eu tenho a clínica de estética e todo mundo só se fala nisso. e assim, doutora, a gente quer saber tudo sobre isso. Tá. Então, começa falando pra gente quais casos é legal, quais casos não são. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Tá, primeiro eu acho importante a gente entender que o medicamento faz parte de um tratamento de emagrecimento que não é para fins estéticos, e sim para a saúde. Aí, já começou com a bomba. Entendeu? Todo mundo quer ficar magrinha aí, não é bem assim, né, doutora? Não é bem assim. As indicações mais precisas são pacientes com sobrepeso, com IMC acima de 27, né? Ou que tenham obesidade, que é acima de 30, né? Quem tem sobrepeso tem que ter alguma doença metabólica associada. Então, uma resistência insulínica, diabetes, hipertensão, colesterol alterado, né? Gordura no fígado, né? Então, essas pessoas que têm só o sobrepeso, não são obesas, e têm essas doenças junto, tem indicação formal do uso dos análogos GLP-1, que é, por exemplo, a semaglutida, que é o Wegovy e o Ozempic, e o Mounjaro, que é a tirzepatida, né? Obesidade, a gente tem uma nova classificação, também não é só pelo IMC, e sim pelo percentual de gordura também. Então, por isso que também é importante o paciente fazer a bioimpedância, né? Ou até com o nutricionista fazer as pregas, né? Para poder ver quanto que tá de percentual de gordura, né? Porque às vezes tá até dentro do peso, mas não é músculo, é só gordura, é isso? Aquele falso magro. Ah, entendi. Né? Legal. Então assim, você tá às vezes dentro do peso ou tá no sobrepeso, mas com percentual de gordura muito elevado. Entendi. Né? Lógico que isso vai depender da idade do paciente, né? A gente tem lá toda uma classificação. Então acho que o mais importante aqui, tem que ficar claro, é que o uso dessas medicações não é para fins estéticos, e sim para a saúde, né? Legal. Pode falar. Isso que eu ia perguntar, qual foi a necessidade, foi por isso que você viu a necessidade de se especializar mais nesse assunto? Porque você trata do coração, sabe qual é a profundidade da gravidade do sobrepeso, né? Como chama? Obesidade. E aí foi por isso que você quis imergir um pouco mais nesse assunto. Sim, na verdade, pela Organização Mundial de Saúde, hoje a obesidade é considerada uma doença crônica, né? Assim como a hipertensão e a diabetes. Crônica quer dizer que não tem cura. Não volta mais, assim. É que assim, a gente pode falar em obesidade controlada. Uma vez obeso, o paciente é obeso. Sério? Sério. Mudou a classificação. Nossa. Então, assim, por mais que o paciente emagreça, né? Sim, porque ele pode emagrecer, né? Ele pode emagrecer, ele deve emagrecer. Só que, assim, é como a hipertensão. A pressão alta não tem cura, né? É uma doença crônica, assim como a diabetes. Então, você pode controlar a doença. Então, vamos supor, tenho um paciente que toma remédio para pressão. A pressão dele tá 12/8, tá controlada. Ele não deixa de ser hipertenso. Ele é hipertenso, só que está controlada geralmente com a medicação. Então é isso que eu sempre falo também. A obesidade, ela pode ser controlada com dieta
e exercício? Pode. Porém, o remédio é mais uma alternativa no tratamento terapêutico. Você já viu algum hipertenso que para de tomar o remédio? Não é. É a mesma coisa. Geralmente, quem tem obesidade, essas medicações vieram, na verdade, para ser de uso contínuo. E não para usar um período, emagrecer e parar de tomar o remédio. Sério? É. Olha só. Porém, lógico, a gente sabe que o custo é muito elevado, né? A gente vive num país que a realidade é diferente, né? Tem algumas pessoas que, graças a Deus, pouquíssimas, têm essa condição de manter o tratamento ao longo prazo, e tem outras que não têm essa condição, né? Então é muito importante a gente falar também que o tratamento não é só perder e atingir o objetivo, chegar e falar assim, eu quero perder 10 quilos e eu vou parar de tomar o remédio. Não, você tem que fazer a manutenção, né? E aí, se for uma opção tirar a medicação, a gente tem que fazer o desmame, né? Por uma questão fisiopatológica da própria doença da obesidade. Sim, então, assim, essa é a grande sacada, né? A gente não pode, vou lá comprar caneta, vou usar, emagreci e acabou. Por isso que é tão importante vir fazer uma avaliação, né? Fazer os exames, todos os exames necessários, né? Para ver se realmente é indicado, para ver se realmente vai ser bom para a saúde, porque aí que entra, né? Até quando vai ser bom para a sua saúde e até quando não. É isso, doutora? Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Até que ponto você usar vai prejudicar e você usar vai ser mais benéfico do que maléfico? Tá. Todo remédio, qualquer remédio, tem as suas indicações, contraindicações e efeitos adversos, né? Então, a primeira coisa, para a gente usar, a gente tem que ter uma indicação, não pode ter uma contraindicação absoluta, que seria, por exemplo, um paciente que tem câncer de tireoide do tipo medular, ou algum parente de primeiro grau, pai, mãe ou irmão, que também teve esse tipo de câncer. Então, essas seriam as contraindicações. Esse aí a gente já não pode usar. Pacientes que já tiveram pancreatite, a gente pode usar com cautela. Deve ser evitado, tá? E lógico, tem aqueles pacientes que iniciam o tratamento, não toleram o tratamento por efeitos colaterais e a gente precisa suspender a medicação. Essas medicações são medicações extremamente seguras, que foram muito estudadas e cada dia sai um estudo novo, não só para o benefício de emagrecimento. Essas medicações, a princípio, elas foram feitas para o diabetes, né, primeiro. E aí, depois, ele começou a ser expandido para o emagrecimento. Então, a gente tem para a obesidade. Então, a gente tem duas indicações aí primordiais, diabetes e obesidade. E agora, com alguns estudos, a gente vê que tem redução de risco cardiovascular. Por exemplo, a semaglutida, que é o Ozempic, a gente pode reduzir em até 20% a chance da pessoa ter um infarto ou um AVC. Olha isso. Ele também está sendo usado para gordura no fígado, né? O Mounjaro já tem alguns estudos que mostraram benefícios na apneia do sono, né? Que diminui o índice de apneia do sono. Então, remédios muito seguros que, quando bem indicados, né, bem tolerados pelo paciente, pode ser usado de uso contínuo. Não tem essa necessidade de desmame de medicação. Só que aí, lógico que a gente vai depender de N fatores, inclusive o fator financeiro, né? E, assim, as pessoas, elas querem tomar, todo mundo, né? Principalmente as mulheres. Pelo menos todas que eu convivo. Todo mundo quer. Então, assim, pelo que eu entendi, se você tomar, às vezes vai fazer tão bem para tão outras coisas que a estética vai ser só uma consequência. Com certeza. Porque então não entra somente a obesidade. Por isso que é bom fazer exames e ver certinho o que precisa. Porque tem vários outros fatores que podem ajudar. Sim, né? Com certeza. Não é só ali no sobrepeso. Mas tudo aquilo que você falou que ajuda no coração, né? Que aí entra a sua área, que você tem muita propriedade para falar sobre isso. Então, se uma doutora desse porte que entende super sobre doenças cardiovasculares, ela tem muita autoridade para falar se é seguro ou se não é, né? Sim. E eu acho importante também, assim, a pessoa ela ter noção que o tratamento é longo, né? Porque às vezes a gente começa uma dose mínima, às vezes a pessoa
tolera essa dose mínima. Quando a gente aumenta a dose, ela passa mal, aí às vezes a gente tem que retroceder a dose. É importante que essa pessoa ela tenha um acompanhamento multidisciplinar com um nutricionista, que é quem vai fazer a sua dieta, né? E, de preferência, um educador físico para poder fazer uma atividade física acompanhada, né? Porque senão a gente acaba... Porque assim, ó, o que esses remédios fazem no nosso corpo? Ele vai diminuir a sua fome e aumentar a sua saciedade, tá? Quando o paciente ele é obeso, ele tem é desregulado esse centro da fome e da saciedade. A célula de gordura, ela libera algumas substâncias que faz a pessoa ter mais fome, tá? E aí que entra o remédio, né? Então ele vai regular isso que está atrapalhado na sua doença, que é a obesidade. Por que a gente tem que fazer o desmame? Não é que, o remédio vai fazer o efeito rebote. Não é isso. Qualquer tratamento que você faça para obesidade, seja só dieta, exercício ou a medicação, né? Cada quilo que a gente perde, a gente busca de 100 a 200 calorias a mais na nossa dieta. Calma, como assim? Então, cada quilo que a gente perde, a gente tem mais fome. Tem mais vontade de comer. Sim. Então, se você perdeu 10 quilos, você vai querer comer 1000 calorias a mais. Gente, como assim? Tá vendo? Como nada coopera pra gente ser magra. Então, e o nosso metabolismo diminui de 60 a 65 calorias por dia. Só. Então, o metabolismo diminui e a fome aumenta. Aí como é que você vai regular isso? Não, já não é fácil. Ainda acontece tudo isso? Então, isso é fisiopatologia da doença. Então, assim, o remédio vai entrar nisso. E aí, por isso que é importante você fazer a manutenção. E se for o caso de desmamar de forma gradual, para que o seu corpo comece a entender que o seu peso ideal é aquele que você está. Porque quando a gente engorda, a célula de gordura ela multiplica. Quando a gente emagrece, ela só murcha. Ela não desaparece. Diminui a quantidade, né? Entendeu? Então, assim... Então, pra voltar, é isso. Eu fico muito triste quando eu escuto, assim... que a pessoa obesa, ela tá obesa porque ela não tem força de vontade. E não é isso. É doença. É fisiopatologia, entendeu? Não tem como a pessoa se controlar o tempo todo. É fisiológico. Fora que tem outros fatores, lógico, né? Ambientais. Então, se a pessoa tá estressada, se ela não dorme direito, o ambiente que ela vive, a oferta de alimento que ela tem, porque a gente tem que combinar também que alimentos saudáveis também são mais caros, né? Então, assim, é todo um conjunto de coisas. Eu falo que o ambiente que a gente vive hoje, ele é obesogênico. Ele faz você não ter bons hábitos. Super concordo. Não é? Sim. Então é muito difícil. Então, graças a Deus, as medicações vieram e eu escolhi fazer o emagrecimento, a pós-graduação em obesidade, porque é uma doença muito complexa, que a gente precisa estudar a fundo. E eu confesso que antes de eu estudar a obesidade, até eu achava assim... Nossa, mas o paciente, poxa, eu já falei tantas vezes, ele não se esforça, né? Não é, cara, não é falta de força de vontade. Então, para esses pacientes, principalmente que tem esse efeito sanfona, essa dificuldade de manter uma dieta saudável, não conseguir fazer uma atividade de forma regular, a gente precisa do remédio. Olha só, gente, né? Tá vendo? Que não é assim, ó, porque você quer encurtar caminho. Eu já ouvi isso. Que nem mexo com isso. Você quer encurtar caminho, que você não é resistente, tipo, não é forte o suficiente para tomar decisões. E não é bem assim, né? A doutora que tem vários casos pode falar com propriedade isso, né? Gente, esse programa de hoje vai dar o que falar, tenho certeza. Mas a gente precisa dar uma paradinha rapidinho pro intervalo, a gente volta já já. Venha conhecer Chaveiro Ventania, loja 1 e loja 2, muita variedade. Conserto de celulares, reparo em fechadura, carimbos e muitas outras variedades você encontra aqui no Chaveiro Ventania.
loja 1 e loja 2. Uma loja da nossa família para a sua família. No centro da cidade, na rua Pascoal Ranieri Mazzilli e no coração da Santa Rosa, na rua Pernambuco 319. Venha conferir muitas variedades para você e para a sua família. Voltamos aqui com a doutora Luana e ela está falando sobre o Monjaro. Nada mais, nada menos que o Monjaro, que está todo mundo falando nisso, que é um ajudador para a obesidade, né, doutora? Sim. E a gente vai falar um pouquinho sobre os efeitos adversos, né? Sim. É assim que fala? Isso. Efeitos adversos ou colaterais, é isso mesmo. Que todo mundo fala assim, mas passa mal quando toma. Tá, né? Então vamos lá. Hoje a gente tem o Ozempic e o Wegovy, que é a semaglutida, né, que dá mais efeitos colaterais, ele atua em um receptor só. Então, o principal efeito é náusea, vômito, pode alterar o hábito intestinal, então pode prender o intestino ou soltar, e cefaleia, né, a dor de cabeça, né, são os principais efeitos. O Monjaro, como ele já atua em 2 receptores, que é a tirzepatida, a gente consegue reduzir bastante esses efeitos colaterais, tá? Existe, mas vai depender de cada organismo. O que eu vejo aqui no consultório é que as pessoas têm mais efeito com o Ozempic, o Wegovy, do que com o Monjaro, tá? Mas o que a gente pode fazer para burlar esses efeitos, né? Para a gente ter menos efeitos adversos. Então, a primeira coisa, a gente sempre inicia com dose mínima, né? E faz a progressão conforme a tolerância do paciente. Então, a gente fazer uma progressão mais devagar, a gente vai conseguir que o organismo ele se acostume mais com aquela medicação e o paciente passe menos mal. Tá? Outra coisa que a gente tem que fazer é tomar bastante água, né? Então assim, o centro da fome e da sede é o mesmo. Então às vezes quando a gente inibe a fome, a gente acaba bebendo menos água também. Até porque, como você vai ficar com aquela sensação de saciedade, você vai conseguir beber menos água. Então assim, o que eu recomendo é ter uma garrafinha, ter uma meta ali para bater de água, né? Para não acontecer tantos efeitos adversos. Porque você bebendo mais água, você regula seu intestino, né? É bom pra tudo. Fica hidratado, não dá tanta dor de cabeça. Então vai ser legal essa parte. Outra coisa é que a gente observa que tem mais efeitos colaterais gastrointestinais quando o paciente ingere bebida alcoólica, quando ele come açúcar, gordura e farinha branca. Então a gente pede para que o paciente evite o excesso desses alimentos, até porque ele também vai estar já num plano alimentar de uma dieta mais saudável, né? Então, se ele evitar isso, ele vai ter menos efeito colateral. Eu tenho muito relato de paciente que geralmente eles passam mais mal no final de semana, que é onde sai um pouco mais da rotina e aí come uma comida mais gordurosa, mais pesada, né? Mas o que eu tenho ouvido muito falar por aí, né, não sei da parte clínica, mas que o Monjaro, ele quase não passa mal. Quase não passa mal. Igual o Ozempic, que já era mais conhecido, que assim, as pessoas paravam de tomar porque não aguentava. Sim. Agora esse é bem tranquilo. É bem tranquilo. E quase nada de colateral. Quase nada. E um efeito muito bom. Né? E assim, é importante falar da eficácia também, né? Sim. Então, o Ozempic, ele vai ter uma perda de peso um pouco menor do que o Monjaro. E dá pra falar quantos? De peso? É assim, o Monjaro, ele promete numa dose máxima, que seria 15 miligramas, né, por semana, até 20-25% do peso inicial. Tá? Então façam as contas aí na sua casa. E o Ozempic vai chegar de 15 a 20% no máximo, né? Na verdade, é uma média, né? Porque quando é feito o estudo e comparou também um com o outro, tem aquele perfil populacional daquele estudo. Tem pessoas que vão perder mais e tem pessoas que vão perder menos. Importante também dizer que os pacientes diabéticos, geralmente eles perdem menos do que os não diabéticos. Olha só. Por conta da questão da resistência insulínica também. Ele vai fazer o efeito para diabetes. Não, vai fazer o efeito para diabetes, mas é mais desregulada essa parte hormonal do diabético. Então ele vai perder um pouco menos. Mas assim, eu falo que o sucesso, ele vai vir de... Assim, primeira coisa, a pessoa querer se tratar, né? Porque tem alguns distúrbios também psiquiátricos, né?
que às vezes limita o paciente de iniciar, porque às vezes o prazer da pessoa é comer. Entendeu? E aí a maioria dos pacientes obesos são depressivos e a maioria dos depressivos são obesos. Então a gente tem aí uma junção de duas doenças crônicas. Então às vezes chega paciente aqui que quer fazer o tratamento e fala assim, ó, primeiro vamos regular a ansiedade, a depressão, o emocional, para depois a gente pensar em iniciar a medicação, porque esse remédio vai simplesmente tirar a fome. Se eu tirar a fome e você não tiver um plano alimentar adequado, a hora que você tiver fome, você comer coisas calóricas e gordurosas, não resolve? Não vai resolver. Tá. Entendeu? Vai resolver assim, vai tirar, toda dieta hipocalórica vai fazer você perder. Sim. Mas talvez você não vai perder de uma maneira saudável e adequada. Entendi. Entendeu? Porque a gente tá falando de saúde, né? Sim, que nem você falou no começo. Não é só estética, né? A gente tá falando aqui sobre saúde. E assim, ó, o que mais pega, assim, que eu acredito que é uma pergunta bem direta que eu vou fazer agora. Qual que prejudica mais? Você usar o Monjaro, porque todo mundo, não passa mal, quer cortar caminho e não sei o que, não faz bem pra saúde, não é uma coisa natural. É você tomar o Monjaro ou é você ficar de sobrepeso? Gente, olha essa pergunta. Quero ver, doutora. Bom, sem dúvida, como eu falei no começo da nossa entrevista, sem dúvida, se você tiver uma indicação formal que está em bula, você vai só ter benefícios, né? É lógico que cada organismo reage de um jeito e a gente também tem que respeitar o organismo do paciente. Então, aquele paciente que iniciou, teve efeito colateral, diminuiu a dose, não passou os efeitos, não tolera a medicação, a gente vai ter que parar o remédio, tá? E outra coisa também, a gente tem que ter um mínimo de perda de peso. Então, o que é um tratamento eficaz? Se em 3 meses o paciente perder 5% do peso inicial, ou em 6 meses ele perder 10%. Então, se eu tiver uma perda menor do que isso durante o tratamento, eu tenho que mudar minha estratégia. Ou eu vou associar outras medicações, que existem outras medicações para o emagrecimento e para a obesidade, ou eu vou ter que trocar o remédio, entendeu? Ou é alguma falha aí nas outras partes, né? Na dieta, no exercício. Eu tenho que buscar aí o que está acontecendo para a gente não ter um tratamento eficaz. Entendi. É isso. E todo mundo que tem sobrepeso deveria usar, então, o Monjaro, doutora? Não é todo mundo. Não é todo mundo. Não é todo mundo. Tem que fazer uma avaliação, né, criteriosa, para ver se aquela pessoa tem condições e precisa da medicação. Porque, às vezes, ela não precisa. Ela precisa de outro tipo de medicação para emagrecimento, que agem no sistema nervoso central. Vou te dar um exemplo. A gente tem um padrão alimentar de transtorno compulsivo, que a pessoa fica beliscando, né? Ou come sem fome. Aí a gente pode entrar com uma medicação que chama Contrave, que é a combinação de bupropiona com naltrexone, que vai agir no sistema nervoso central e tirar essa vontade de busca daquele alimento de maneira errada, entendeu? Então, assim, para cada perfil de fome e cada perfil de paciente, de saúde metabólica, por exemplo, paciente que tem uma doença cardiovascular, eu vou preferir os análogos de GLP-1, porque eles são protetores para o coração. Olha só. Entendeu? Então, assim, é na consulta que a gente vai saber aí o que é melhor para cada um. Sim. Não é assim, põe Monjaro na caixa d'água e é Monjaro para todo mundo. Põe na caixa d'água. Não é assim. E tem um outro detalhe também, mulheres em idade fértil que usam anticoncepcional oral, se não for um desejo engravidar, precisa trocar o método anticoncepcional, porque o Monjaro teve alguns relatos de diminuir a absorção do anticoncepcional. Sério? Sério. Nossa, isso é novíssimo, gente. Não vou falar. Se ela toma o quê, então? Se a pessoa usa como método contraceptivo o anticoncepcional oral, e ela vai iniciar o tratamento do Monjaro, durante o início ou a mudança de dose, ela tem que associar outro método contraceptivo, por exemplo, o método de barreira, a camisinha, ou se ela for fazer um uso prolongado, até tentar mudar o método para um medicamento injetável, ou o Implanon, ou também o DIU, né? São outras opções. Então aí precisa, porque nasceram alguns monjarinhos por aí, pelo mundo. Magra e grávida? Então,
Então tem que tomar também esse cuidado. Então assim, até isso vai influenciar na minha escolha. Só. Então, gente, entendeu? Não é sair comprando. E tem muita coisa falsificada aí também na praça, né? Que não dá. Doutora. Infelizmente, tem gente vendendo na internet, né? Tem saber a procedência do que você está tomando, aonde você está aplicando, né? Se vai comprar na farmácia, tem que fazer o negócio certinho, né? Porque tem coisa duvidosa aí no mercado também, assim como eu acredito que deve ter também produtos que te ofereçam para você usar na sua clínica que não são de boa procedência e que você não vai usar, né? E isso tem em qualquer lugar. Qualquer lugar. E agora eu vou puxar para mim um pouquinho, doutora. Quando a gente começa esse processo de emagrecimento, a gente fica um pouco mais flácida, né? O rosto fica diferente, que a gente tinha conversado. Então, é muito legal a gente poder integrar esse tratamento junto, né? De flacidez do rosto, do corpo. Ou academia, que vai ajudar, né? Também no corpo. Então, é bem legal. Então, o Monjaro estético, vai dar super certo. Eu passo com uma endocrinologista, né? E eu gosto muito de correr, então eu acabo ficando mais flácido do rosto. E aí um dia ela falou assim pra mim, ou você é jovem ou você é magra. Aí eu falei assim, mas eu vou ser as duas. Os dois, é isso mesmo. Porque eu vou continuar correndo, eu vou fazer o meu treino saudável, minha alimentação e vou recorrer à estética para poder ficar legal, isso não é? Mesmo, então, é isso. Hoje tem meios, né, para isso, porque não? Com certeza. Então tá bom, doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos. E se você aí de casa tem ainda alguma dúvida sobre isso, gente, não é sair usando. Você vem com um profissional super qualificada, que entende muito mais que só emagrecimento, né? Que não é só emagrecimento também, que a gente está falando de doenças, né? Então, vem fazer uma consulta com ela. Eu já fiz a minha. Nós já estamos ajustando aqui algumas coisas. E, assim, vamos cuidar da saúde e cuidar com alguém que entende do assunto e que vai deixar você segura durante esse processo. Doutora, muito obrigada. E tá o contato aqui dela embaixo, interessou, só chamar aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. E espero vocês no próximo programa.